Bom, então, retomando o estudo do livro No Mundo Maior, nós estamos no capítulo 5, O Poder do Amor. E na semana passada nós vimos a primeira parte, quando a Cipriana conversou, eles estão tentando resolver aquele quadro obsessivo entre duas entidades, né? Um que foi o criminoso e o outro que foi, na verdade, prejudicado com esse crime, né? Que tirou a vida dele. O Pedro e o Camilo. A Cipriana, sendo um espírito mais elevado, com uma capacidade de amar muito grande, é ela quem, na verdade, está intervindo. Primeiro, ela conversou com o Pedro. E o Pedro, na verdade, já ajoelhou aos pés dela ali, achava até que ele não merecia todo esse auxílio, mas ela mostrando para ele o lado que ele errou e ao mesmo tempo acolhendo, trazendo ele para próximo, ela consegue já acolher o Pedro. E a gente terminou justamente nessa parte em que ela tinha acabado de conversar com Pedro, o André Luiz e o Calderaro estão ali acompanhando. E nós vamos seguir a partir daí. A emissária, então, que é a Cipriana, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. Então, olha isso, né? O Pedro já está nos braços dela e ela indo agora falando com o verdugo, que na verdade é o obsessor. O perseguidor aguardou-a, ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. Então, o André Luiz, o Calderaro, o Pedro, todos ali estavam emocionados, né, chorando até com tudo aquilo que a Cipriana tinha falado, mas o obsessor ainda está duro, né? Insensível às palavras dela. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando quase, e falou humilde. Que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração? Então, olha isso, vamos analisar a situação, né? Alguém agressivo, uma pessoa violenta, querendo prejudicar a qualquer custo aquela outra pessoa, né? E a Cipriana, vendo que ele ainda estava irredutível, mesmo assim, sem intimidar-se, chegou a Camilo e falou: Que fazes tu, Camilo? Cerrado à comiseração, quer dizer, você está fechado à misericórdia, ao olhar para os defeitos do seu irmão e querer perdoar. O que você está fazendo, Camilo? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Então, olha como, aos olhos de quem é prejudicado, para aquela pessoa, às vezes, isso é fazer justiça. Então, ele, como se ele tivesse razão, ele responde para ela. O que você acha que eu deveria fazer? Você sabendo talvez do que eu passei, ele me tirou a vida. Estou falando, né? O que é a situação? Estou botando palavras na boca dele, mas para a gente refletir, ele falando assim: você acha que eu tenho outra opção a não ser odiar esse que me fez isso sem piedade? E aí a Cipriana responde: odiar? Tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? Então, olha isso. Agora, essa parte, esse trecho do livro, né, no que nós vamos estudar hoje, é algo que eu acho que remete a qualquer situação de qualquer um de nós que passa por uma situação difícil de alguém que nos prejudica e às vezes a gente tem dificuldade de perdoar. Pode ser que não seja no mesmo nível do que aconteceu com o Camilo, né, de ter tirado a vida dele. Mas quantas
quantas situações a gente não se depara no nosso dia a dia, com nós mesmos, com alguém próximo ou com alguém que vem desabafar. A pessoa acha que ela tem o direito de prejudicar aquela pessoa. Ela quer que aquela pessoa sofra porque ela fez algo de ruim para ela. E aí a Cipriana nos chama a atenção, mas está chamando a atenção do Camilo. Você sabe a significação dessa atitude de odiar alguém? E aí ela continua falando. Eu vou devagar nesse trecho, porque as palavras da Cipriana são um ensino mesmo para nós, né? Aí ela fala para ele, chamando a atenção sobre o que ele estava fazendo e achando que era justo. As vítimas inacessíveis ao perdão, quer dizer, aquele que foi vitimado, mas que não consegue perdoar. Então, as vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos. Tem algumas palavras que são difíceis aqui, mas só para que a gente traduza, né, indo no dicionário. Então, as pessoas que são inacessíveis ao perdão, elas costumam ultrapassar a dureza e a maldade daquele que prejudicou ele, provocando horror e compaixão. Então, olha isso, é para que a gente analise isso. Porque algumas pessoas, quando são prejudicadas, querem um exemplo muito claro com relação a algo exatamente como a gente está vendo. Vamos ver um assassinato triste que a gente possa ver em qualquer jornal, qualquer notícia que a gente presencie no nosso dia a dia. Quem lê ou quem ouve a notícia fica com raiva daquele que fez aquela barbaridade. E acha que então aquela pessoa tem que fazer aquele bandido, aquele criminoso, pagar com requintes de crueldade. Tem que morrer, tem que sofrer, tem que acabar com ele, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é comum no nosso dia a dia, opiniões como essa. Mas olha o que a Cipriana está falando. Aqueles que agem dessa maneira ultrapassam a dureza e a maldade daqueles que cometeram o crime muitas vezes, provocando horror e compaixão. Para que a gente entenda isso, basta analisar o caso. Há 20 anos atrás, num desentendimento entre duas pessoas, um achava que tinha direito de receber mais, o outro achava que não precisava pagar porque tinha cuidado daquela pessoa quando jovem. Nesse desentendimento, a pessoa puxa a arma e mata. Aquele que sofreu o atentado, que morreu, faz 20 anos que está cometendo o crime de querer fazer punir essa pessoa. Essa pessoa já está tentando se redimir. Essa pessoa já se arrependeu, já procurou fazer de tudo, como a gente viu. O Pedro falando, o André Luiz descrevendo. O Pedro, por mais que tentasse, fez uma família, educou os filhos, trabalhou honestamente, conquistou valores materiais, posses e tudo mais, e a consciência dele ainda cobra dele aquilo que ele fez, e ele está tentando se redimir e não consegue, mas ele está na luta. E o que o Camilo tem feito para melhorar? O Camilo se cristalizou na revolta, se cristalizou no desejo de vingança e, como a Cipriana falou, o que ele está fazendo, o que tem de menos com relação ao crime que o Pedro fez para ele? Então, então vamos voltar nisso para que a gente entenda bem. As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, dos condenados, provocando horror, porque às vezes estes fazem coisas piores do que o criminoso inicial, e provocando compaixão. Mas isso que é o mais interessante dessa fala da Cipriana.
Porque ao mesmo tempo que essas pessoas conseguem fazer coisas mais horríveis do que aquele que fez o primeiro crime, ele, em espíritos mais adiantados, promove compaixão. E não revolta também, porque senão isso fica um ciclo vicioso e ninguém ajuda ninguém. Por que que a Cipriana que foi chamada? Porque ela é capaz de lidar com uma situação como essa e ter compaixão para aquele que está fazendo tamanha barbaridade. De acabar com a vida daquele que cometeu um crime. E aí, olha agora o que a Cipriana continua falando. Quantos se valem desse título? Quantos se valem do título de vítima para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Então, olha isso, aquele que foi vítima, aí se apega àquilo, fala, puxa vida, olha o que fizeram para mim. Aí bota para fora aquilo que carrega de pior dentro dele. E se mostra alguém capaz de coisas muito piores do que aquilo que foi praticado contra ele. Então, quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? O que é a obsessão? Para quem trabalha em trabalho mediúnico, para quem tem a oportunidade de lidar com espíritos que são obsessores, são espíritos que querem fazer justiça com as próprias mãos porque foram prejudicados por tal pessoa e resolvem, então, se fixa ali do lado, porque a cabeça deles não consegue pensar em outra coisa. Então, se aproveitam da irreflexão de um momento de alguém para muitas vezes se demorarem séculos de perseguição no inferno da ira. Os casos de obsessão que a gente ouve nos relatos das histórias, das cartas do Chico, tem na literatura do Chico tem várias histórias desse tipo. Ou quem trabalha em centro em centro espírita, em trabalho mediúnico, também às vezes se depara com espíritos que estão há séculos perseguindo tal pessoa e achando que são os bonzinhos, achando que são as vítimas, mas na verdade são monstros. Ou nós não podemos falar na terceira pessoa, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Quando a gente não consegue perdoar, é porque a gente está reagindo ou devolvendo o mal que nós recebemos com o mal também. Exatamente o contrário do que Jesus nos ensinou. Então, vamos seguindo na fala da Cipriana. A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Então, olha isso: aquele que foi vitimado acha que é santo e que então pode fazer tudo. Mas o que está fazendo? Arruinando, tornando miserável, levando treva e destroços para a vida de outra pessoa. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia. Então ela não está tirando a culpa de Pedro. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Olha isso, se você foi prejudicado, mas você não encontrou nenhum espaço dentro do seu coração para desculpar, para perdoar. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal.
Agora eu vou chamar a atenção para uma outra questão aqui. Olhem o quanto a Cipriana está sendo sensata, iluminada na fala dela com relação às verdades. Mas vamos nos lembrar, ela está apontando a realidade do Camilo, mas ela não quer o prejuízo do Camilo, como, por exemplo, o próprio André Luiz, se fosse intervir, destilaria sobre ele. Ela vai falar tudo isso, mas ela está ali porque ela ama. Ela não quer que ele pague pelo que ele está fazendo. Ela quer que ele melhore. É que ela quer que ele abra a possibilidade de ir por um caminho diferente. Um caminho que não é esse de cultivar o ódio, de fazer a vingança, porque esse é o caminho errado que todos nós escolhemos quando a gente é prejudicado e não consegue perdoar. Mas então vamos seguindo, porque ela está falando as verdades por enquanto. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura do famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança. Então, olha isso. Todos nós, quando somos prejudicados, nós temos duas opções de reação. Uma é conquistar o que nós estamos aprendendo até então com o Cristo, ou o caminho oposto, a vingança. Você poderia ter conquistado como um vencedor a láurea do Cristo, mas você preferiu o punhal da vingança. Ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Quer dizer, você assim está se mostrando igual aos malfeitores endurecidos. Porque você é um endurecido da mesma maneira. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Então, olha isso, ela está falando isso não em tom de acusação de quem quer condenar e fazer sofrer. Ela está chamando ele de filho. Onde você vai chegar com isso, meu filho? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Quer dizer, Deus é justo, Camilo. O que você estiver fazendo é o que você vai estar sendo amarrado. Tudo o que a gente faz, a gente vai ter que lidar com aquele tipo de ação um dia. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Esse parágrafo curto aqui mostra que a Cipriana está falando tudo o que ela está falando, não em tom de raiva pelo que ele tem feito, em tom de quem sofre com aquilo que ele está fazendo por ele. Essa é a diferença de quem ama, de quem está ali e vai conseguir ajudar, porque não está apontando tudo isso na, na, na cara do Camilo, não está cutucando a ferida para fazer ferir mais, só está trazendo ele à luz do entendimento sobre o que ele está cego por enquanto. Então ela fala tudo isso e ela está escorrendo grossas lágrimas do rosto dela. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Então, olha isso, depois de tudo isso, no começo ele estava irredutível. Agora, ouvindo tudo aquilo, ele já está vacilando. Entre a inflexibilidade, ainda ele carrega uma certa dureza, mas a capitulação, quer dizer, ele está conseguindo agora acessar o que ele fez, o que ele tem feito daquela situação. Oi, Lela, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, a Cipriana conseguiu, de alguma maneira, sensibilizar um pouquinho, pelo menos, o Camilo, e ele está agora pensando sobre o assunto, mas ainda inflexível. Extrema palidez cobria-lhe o rosto
E quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador pedindo-lhe com humildade: Ô Lela, depois você vai pegar, né, o começo ali, mas é que eu acho muito importante você entender um pouquinho do fio da meada aqui dessa história, porque assim, a Cipriana estava falando com o Pedro, que foi aquele que matou o Camilo e que virou obsessor dele. E agora a Cipriana falando com o Camilo, ela chama a atenção dele logo no começo, falando assim: Camilo, presta atenção. Quem recebe, quem é vítima de alguma coisa e não consegue perdoar, muitas vezes dá vazão à sua monstruosidade para cometer coisas no mesmo nível ou ainda piores do que aquele que cometeu o primeiro crime. Então, é só para que você entenda o que ela está falando mais ou menos. E aí Ah, ele, obrigada. tá joia? E aí ele, então, iria responder, mas ela continua ali interagindo. E fala para o Calderaro: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Olha isso, a Cipriana, num tom firme. Ela não pergunta se ele quer ir, ela fala assim: vamos lá, Calderaro, ajuda a levar ele, porque agora nós vamos sair daqui, nós vamos na casa do Pedro, a atual casa do Pedro da família encarnada. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos. Mas o outro. Então a Cipriana vai levar o Pedro, como foi dito ali atrás. Já estava nos braços dela. Mas ela pediu ajuda pro Calderaro e o André Luiz. E olha por quê? Para que a gente entenda algumas coisas também do mundo espiritual. Mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Isso ajuda a gente a entender por que, que uma pessoa de vibração negativa muito densa, é curioso, né, que a gente fala, tá com uma vibração pesada. Então, não é uma palavra aleatória, né? A vibração é pesada mesmo, a ponto de fazer aquela pessoa chumbar naquelas zonas mais baixas. Por isso que as pessoas, quando desencarnam e estão em vibrações pesadas, não conseguem subir. E aí, o Calderaro explicando para o André Luiz, ele está apegado a tudo isso e ele fica pesado para a Cipriana levar. Então ela vai levar o Pedro, porque o Pedro já está mais fácil de ser transportado. E o Camilo, nós precisamos ajudá-lo. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. E é curioso a gente pensar nisso, né? Porque aquele espírito revoltado poderia falar assim: não, eu não quero ir. Ele estava tão agressivo, tão inflexível, mas olha a superioridade moral da Cipriana. Primeiro fala o que ela tem que falar e depois dá uma certa ordem, de maneira ainda não, de maneira suave. E mostrando para a gente o quanto que essa influência de um espírito dessa luz consegue interagir de certa forma benéfica nesse caso, por exemplo. Então, o André Luiz e o Calderaro deram os braços para ele e aquele criminoso, aquele espírito trevoso não reagiu, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia. Deixava-se levar sem protesto. Colocamos-nos assim em jornada rápida. Então eles se deslocaram dali e foram para a casa do Pedro. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de dois filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce e cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço, a mãe respondeu, né? E Celita? No colégio. E Marquinhos? Também.
Eu queria todo mundo aqui em casa. Então, olha isso, pelo jeito é o mais novo dos filhos do Pedro, falando com a mãe, perguntando pelos irmãos. E cada um já está ou trabalhando ou estudando. E aí ele fala, o pequenininho, eu queria todo mundo aqui em casa. E aí a mãe pergunta, para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? Então vamos lembrar da cena encarnada. O Pedro está doente, numa cama, num quadro de doença, né, de moléstia do corpo e com uma influenciação espiritual pesada por conta desse obsessor. Mas ele está doente, muito doente, e o filhinho falando para a mãe: Você viu como ele estava aflito e abatido? Eu queria toda a família junto aqui para rezar por ele. A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme: Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou inteligente olhar sobre a criança e acentuou: Vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando, quer dizer, ele estava fazendo tarefa, né, de alfabetização, e quando ela fala isso, ele meio que para assim sobre o livro, né, põe os braços, cismando, como se indiretamente percebesse nossa presença. Então, como se a criança tivesse percebendo alguma coisa além ali, né? Enquanto a senhora súbito abandonara o tricô para chorar num quarto à distância. Quer dizer, quando a criança falou aquilo, ela tentou acalmar ele, mas ela toma se toma conta, né, com relação à volta, né, à realidade, né, do que está acontecendo com o marido e vai chorar no quarto. Acompanhávamos a cena comovidos quando Cipriana se dirigiu a Camilo, desapontado. Continuemos. Olha aí, agora, quando eles viram isso, presenciaram isso, agora Cipriana voltou ao obsessor e fala: Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Quer dizer, olha assim, deixando claro para o Camilo, para o obsessor, ele fez algo errado. Ele contraiu uma dívida que perante Deus ele vai ter que se acertar. Entretanto, a voz desse menino devotado à prece não te sensibiliza o espírito endurecido? Então, olha isso, falando para ele, olha o filho dele, você não consegue se sensibilizar por essa criança pedindo pelo pai? Este é o lar que o Pedro criminoso instituiu para criar o Pedro renovado. Então, mostrando que a jornada de cada espírito é dinâmica. E às vezes alguém que comete um crime chega em determinado momento que se arrepende e deseja consertar, deseja se redimir, deseja se renovar. E é o que a Cipriana está mostrando para o Camilo. Esse é o lar que o Pedro criminoso construiu para criar um Pedro que está renovando-se. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Então, olha isso, ele é uma forma de começar a se redimir agindo corretamente perante os outros compromissos, os outros deveres da vida? Sim, com certeza é. Compreendendo a responsabilidade terrível assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, destruindo os centros físicos. Quer dizer, ele mergulhou no trabalho incessante, o que acabou prejudicando a própria saúde. Mas ainda assim, foi no desejo de poder construir uma vida mais digna.
antes dos 50 anos, no corpo terrestre revela evidentes sinais de decrepitude. Então, olha isso, ele tem menos de 50 anos e já mostra que realmente ele está sofrendo já as consequências daquele crime que ele tinha cometido há 20 anos atrás. Se cometeu falta grave, tem feito o possível para por erguer-se numa vida nobre e útil. Então, olha isso, ele errou, nós erramos. Mas qual é a minha conduta a partir do erro? É que começa a modificar o panorama do futuro, né? Então ele cometeu uma falta grave, ele é culpado, mas ele tem feito o possível por erguer-se. Amparou devotada mulher no instituto do casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora de experiência própria que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Então, olha que interessante tudo isso que a Cipriana está falando. Ele está se esforçando por se redimir, está levando uma vida digna, honesta, trabalhador, está educando os filhos, cresceu no conceito de muitos dos amigos e conquistou muitos valores e posses materiais. Mas olha o que ela está falando, mas isso não tira a responsabilidade do que ele cometeu no passado. O dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e o conceito que os outros têm de nós não muda a realidade interior do que nós fizemos no passado. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Então ele conquistou algo que com certeza já fala em favor dele. E aí, olha que interessante o que ela vai falar agora, para que o Camilo tenha noção da realidade. Quanto a ti, que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o do extermínio. Olha isso, o Pedro fez tudo isso para tentar se redimir. E você, o que você fez até agora? Faz 20 anos que você não pensa em outra coisa senão acabar com ele. E não tem feito outra coisa. Então, olhe como um espírito é capaz de se cristalizar. E o que a gente está ouvindo, essa história que a gente está ouvindo, é uma história de 20 anos. Mas existem histórias de séculos. E cada um. Porque assim, imaginem se o Pedro não tivesse procurado fazer o caminho certo. O Pedro poderia estar continuando ainda, também endurecido da mesma maneira que o Camilo, e os dois se conflitando. E às vezes isso durando séculos que poderiam variar em novas encarnações. Numa encarnação, um prejudica e o outro é prejudicado. Aí depois na outra encarnação, os papéis se invertem. Aquele que foi prejudicado agora prejudica porque sente uma antipatia gratuita por aquela pessoa e quer fazer ela sofrer. E aquele que é prejudicado também entra naquele ciclo que pode ser por séculos. E quando que isso acaba? Quando um resolve romper, quando um resolve perdoar. Então, o que a gente está ouvindo é um exemplo, é uma história que não existe regra, mas é algo que nos ensina a entender o que acontece nesses quadros obsessivos ou nos ensina a entender
o que também nós estamos fazendo com a nossa vida quando alguém nos prejudica e a gente não é capaz de perdoar. E aí segue, né? O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Olha isso, o teu sofrimento já não é por conta daquilo que ele te fez. O teu sofrimento nasce da sua vontade de se vingar. Vale a pena ser vítima? Olha o que ela vai falar agora. Vale a pena ser vítima? Receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? Quer dizer, o que adianta você ter sido vítima se você poderia ter aproveitado aquilo para crescer, mas você usou só para descer, descer e descer? Vale a pena? A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário, a laia de juízo irrecorrigível. Olha isso. Agora, até agora, ela só chamou a atenção dele com energia, com verdade, mas olha, agora ela vai fazer ele entender: nós não estamos aqui porque nós queremos o seu prejuízo. A nossa palavra enérgica não se faz ouvir a laia de um juízo irrecorrigível. Quer dizer, tudo isso não está te colocando em situação de um condenado eterno, porque é que o que muitas vezes as outras religiões nos ensinavam. Aquele que então é muito errado, errou a vida inteira depois da morte, ele vai sofrer o fogo do inferno eternamente. O Camilo está sofrendo o fogo do inferno por 20 anos. Mas isso não é irrecorrigível. Isso é passível de mudar. E aí ela continua falando: és, acima de tudo, nosso irmão, credor do nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Olha que bonito isso. Quer dizer, nós não estamos aqui para te condenar, para te punir, nós estamos aqui para te ajudar. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Olha aqui o que a Cipriana está falando. O caminho que você trilhou, está trilhando, Camilo, nós também passamos. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa. Então, olhem isso para que a gente entenda que um espírito como esse da Cipriana, ele é assim não é porque o Deus presenteou ela com a bondade. É porque ela passou também por dificuldades, já foi errada, já foi serpente, como ela está falando, venenosa, concentrada em si mesmo, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. Quer dizer, eu também sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes, e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Olha isso. Então, agora, para que a gente entenda, inclusive, o título do capítulo, né? O capítulo se chama O Poder do Amor. E aí, o que a Cipriana está falando? Eu também já me equivoquei, também fui prejudicado e esperei o momento certo para ferir quem me feriu. Mas Deus me ensinou que só estando na sua lei, na lei divina, que é de amor, só esse amor é suficiente para salvar, elevar
e redimiu uma alma. Quer dizer, com o ódio, a vingança, a ira, nós estamos nos afastando. Nós não estamos nos salvando, nós não estamos melhorando a vida de ninguém, nem a nossa, nem a dele. Somos todos irmãos suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos. Olha aqui, a Cipriana não está na qualidade de alguém que parece ser um anjo, que foi criada anjo. Não, ela alcançou a posição de um espírito mais iluminado, mais elevado, porque passou e aprendeu. Então, não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Olha isso. Ela conseguiu sensibilizar aquele espírito endurecido a ponto de ele cair em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou, quer dizer, ele chorou, mas ele ainda apontou para Pedro e falou: eu quero ser bom, mas eu sofro, todavia eu sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Olha isso, ele ainda se enxerga como vítima desamparada de Deus. Assim, eu sofro porque eu sofri um atentado e Deus me abandonou. Ele está sensibilizado, mas ele ainda enxerga errado. E agora, vamos ver o que Cipriana responde. Aqueles soluços, a explodirem-me da alma torturada, a explodirem-lhe da alma torturada, feriram-me fundo o coração. O André Luiz estava sensibilizado com aquela cena. Como não chorar também ali ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis? Olha aqui o André Luiz, o que ele está nos chamando a atenção. Essa história, será que não é a história de todos nós? Que erramos, que prejudicamos, que estamos tendo que resgatar, ou que vamos ter que resgatar aquilo que estamos fazendo agora. Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir, através do amor. Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou. Então, quando ele, já um pouco mais sensível, mas ainda se achando vítima e achando que estava desamparado de Deus, Cipriana ouve e fala: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Ele está reclamando porque ele sofreu. E aí ela está perguntando: será que quem de nós entende o que é sofrer? E indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Olha lá, você está reclamando porque sofre e está perguntando por que Deus permitiu que você passasse por tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Olha a primeira comparação que ela faz. Perguntar por que Deus permite que a gente sofra, será que não é o mesmo que perguntar por que o oleiro coloca o vaso de barro no fogo? Qual que é o objetivo do oleiro botar um vaso de barro no fogo? Transformar aquele barro em algo útil, em algo sólido. E então o sofrimento, é por isso que ela pergunta: será que nós entendemos a significação do sofrimento? Porque o sofrimento
é o que Deus faz para nos preparar para sermos alguém diferente, trabalhado. Parece cruel, mas é assim que ela está nos explicando. E ela dá esse exemplo do oleiro e fala: ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima da estatuária. Quer dizer, Deus está te burilando, está te trabalhando através desse sofrimento e você está questionando Deus? Camilo, e aí olha o que ela vai falar agora. Camilo, a dor expande a vida. O sacrifício liberta. Então, todos nós recebemos dor, sofrimento na nossa vida. Agora, o sacrifício, a maneira com que a gente encara essa dor, esse sofrimento, é que nos liberta ou nos aprisiona. O martírio é problema de origem divina. Vamos observar na história da humanidade os grandes mártires. Os primeiros cristãos que, nas histórias que a gente está acompanhando do Emmanuel, passaram por inúmeros sofrimentos e souberam passar por esses sofrimentos não se revoltando, enxergando uma possibilidade de transformação que Deus estava dando a eles. O sofrimento, não às vezes, vamos então trazer para mais próximo. Esses espíritos mais elevados que passaram pela nossa vida hoje, o Chico Xavier, a Irmã Dulce e outros que a gente sabe que também sofreram, mas que encararam o sofrimento de maneira diferente. Então, o martírio é problema de origem divina, isso não é algo para nos prejudicar. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente. Então, olha isso. Quando algo de ruim vem na nossa vida e tentando lidar com esse sofrimento, nós podemos nos elevar aos píncaros resplandecentes ou precipitar-se em abismo tenebroso. É aquilo que eu falei. E é o que eles nos ensinam constantemente. O problema não são os fatores externos, não são as pessoas, não é o que elas fazem para a gente. É como eu lido com isso. Então, o prejuízo pode vir de maneira igual a duas pessoas diferentes. Mas essas duas pessoas podem reagir, uma de maneira como o Camilo reagiu, não perdoando, se cristalizando e querendo a vingança, ou a pessoa perdoar e entender que aquele irmão também é um ser imperfeito, falível, uma criança, às vezes, espiritualmente falando, que vai pagar por tudo que está fazendo, mas não cabe a mim desejar isso. Porque se eu desejo o mal, o que, que eu tenho dentro de mim? O mal. Então, e ela está falando isso, então nos mostrando, o sofrimento vem para todos nós. Mas como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Poucos sofrem bem. Alguns sofrem bem e se elevam. Outros sofrem mal, se revoltam, se cristalizam e passam o tempo que esse endurecimento pessoal, né? Porque cada um tem um tempo para virar a chave, para pensar diferente, desejar sair daquilo. Então, e precipitam-se nos abismos. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compunção tem miraculoso poder sobre a alma ferida.
Calou-se a emissária por minutos, seus olhos, muito lúcidos, pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores aconchegados ao peito, qual se lhes fora mãe comum. Olha isso, ela está falando tudo isso ainda carregando Pedro. E agora ela consegue trazer Camilo para junto do colo dela também, como se os dois fossem filho dela. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Olha isso, agora olha o que ela vai falar, o que ela vai contar. Depois que ela deixou ele chorar, desabafar com tudo que ela falou, aí ela virou para ele de novo e falou: comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Olha o que ela está falando. Por favor, se a gente não for falar na direção do bem, é melhor ficar quieto. Porque você está invocando a providência com expressões desrespeitosas a Deus. E olha agora a história que ela vai contar. Vivi igualmente na terra, e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. Olha isso. O Camilo está se julgando o mais infortunado de todos. Só porque houve um crime. O Pedro matou, tirou a vida dele, daquela encarnação. Agora a Cipriana vai contar a história dela. Eu vivi na terra também. E passei por muita dor. Perdi meu sonho, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos tomou. Então, se Deus deu tudo para ela, na vida também, Deus tomou isso dela. Meus dois rapazes foram assassinados numa guerra civil. Olha isso. A Cipriana, esse espírito que está vindo e dando essa lição, é um espírito que passou por situação que, se a gente fosse comparar, deveria ser mais revoltado que o Camilo, se fosse pensar pela lógica do Camilo, pela lógica do mal. Meus dois filhos foram assassinados numa guerra civil em nome de princípios legais. Minhas duas filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, encarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. Olhem isso que a Cipriana está falando. Ainda hoje, porque ela falou aqui, ó, permanecem. Ela ainda tem duas filhas que se perderam e ainda não conseguiram sair de onde entraram. Então isso mostra que também existe um momento em que o espírito pode ser sensibilizado. Não depende somente do amor, por exemplo, que a Cipriana tem. Porque se dependesse somente do amor dela, ela teria conseguido já resgatar as duas filhas que estão padecendo no umbral. Olha lá. Permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu a minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Então, olha isso, a Cipriana na última encarnação perdeu dois filhos, as duas filhas se perderam se era prostituição ou não, não fala sobre isso, mas se perderam nos fascínios do prazer e da riqueza do ouro. E o marido, ela ficou doente, pegou a lepra e o marido abandonou. Então, o que é a dor do Camilo perante a dor da Cipriana? Desprezaram-me todas as afeições. Fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Então, olha isso.
A Cipriana passou por situação muito pior. Só que tudo aquilo, ao invés de gerar revolta dentro dela, ela está falando que ela crescia a fortaleza dentro dela da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, senão padecer para santificar a esperança? Então, olha isso, ela entendeu que o sofrimento serviu para que ela se santificasse. Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores, quer dizer, eu atingi um determinado nível, mas eu ainda entendo que eu preciso ainda. É como Jesus fala: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Então ela fala: eu preciso ainda aproveitar mais esses momentos em que a gente acha que é de infortúnio material e que na verdade é possibilidade de crescimento espiritual. Quem somos nós, senão vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, os quais se têm mil modos manifestado a misericórdia divina, mas em vão. Quer dizer, quem somos nós se não essas pessoas orgulhosas, vaidosas do que achamos que somos e que Deus está infinitamente tentando nos ensinar e muitas vezes em vão, porque a gente nega, a gente recua, a gente continua ainda às vezes cristalizado naquela vibração que nos traz tanto sofrimento, tanto desgosto. Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Então, depois que ela contou a vida dela, aí ele ajoelhou-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz, que lhe atravessava o coração qual venábulo de luar cristalino. O infeliz genuflexo agora beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuta. Então, olha aqui, agora mostrando o que ele está entendendo e nos passando, né? Que é, na verdade, o ponto principal dessa lição. Ele fala assim: eu tô sentindo o que você me fala, porque eu sinto o seu amor por mim. Eu sinto a sua compaixão pela minha situação. E você me convence não pelo que você me fala, porque é como a gente viu no final do capítulo passado, o Calderaro falando para o André: André, saber não é tudo. Amar com sabedoria é o que transforma. E aí é o que ele está falando. As suas palavras não são o que me convencem, mas o seu sentimento é que me está tocando. Eu estou sentindo. E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações, quero partir, quero esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor murmurando. Então, aí nesse momento, a Cipriana entregou Pedro ao André Luiz e ao Calderaro,
para que eles pudessem reconduzir Pedro ao corpo encarnado dele que estava dormindo, né, num leito de hospital. E aí falou pro ex-perseguidor, né, pro Camilo, abraçando ele, né? Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos. A providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Então, olha que interessante, porque aqui mostra que ela, todo esse esforço que ela fez, poderia ainda aquele espírito não se dobrar? Poderia. Mas ela fala: abençoado seja você, porque você ouviu o apelo que eu te fiz de perdoar. E agora venha, porque a providência oferece trabalho para todos que querem recomeçar. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo. Olha, é curioso isso, né? O que André Luiz descreve aqui. Essa entidade deveria ser alguém que dava um certo medo, uma certa repulsa. E ela abraçou-se a ele, aconchegando ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Então era ela quem ia levar ele. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida. Olhem isso. O trabalho não acaba, não para. Eles estão ajudando ali o Camilo e o Pedro, conseguindo, e ela levando, e ela ainda chamando o Calderaro, falou assim: não esquece que hoje à noite nós ainda temos que ajudar a irmã Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã, quer dizer, ela iria desencarnar em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha, quer dizer, eles iam cuidar da filha dessa Cândida. Trabalho, mais trabalho, ajuda, constante aos necessitados. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dealvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina, que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração, que nasce o amor universal. Dispunhamos-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensamo-lhes os cuidados possíveis. Em breve despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Olha isso. Depois dessa noite de trabalho no mundo espiritual, onde conseguiram afastar o obsessor, Pedro acordou diferente da, do estado, do quadro geral dele encarnado, né? Despertava melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo refletia ele. Expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava a clareia e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Então, a única lembrança que Pedro guarda é que teve um sonho de muita luz. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima. Olhem como cada espírito entende de maneira diferente da maneira que acredita. Então ele foi visitado pela Cipriana, um espírito de luz. Mas para ele,
No começo ele achou que era Nossa Senhora, e aí ela explicou: não sou Nossa Senhora. Mas ele volta, acorda e lembra como se tivesse sim visitado por Nossa Senhora. Ele falou: eu fui visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o mais novo, né, que queria fazer oração pelo pai, o pequenino cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz. E recordando Cipriana, com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. E assim termina o capítulo dessa intercessão divina, né? Que é através da Cipriana, através de um espírito que cresceu em amor, né, em sabedoria, consegue já ajudar, conseguindo até confundir as pessoas achando que ela era até Nossa Senhora. Mas então Lindo, aqui, oi mãe, lindo, né? lindo, lindo hoje a lição, foi linda, maravilhosa. Eu estava numa luta grande dentro de mim, É, porque com todo o estudo teu hoje, é, lindo demais, nós tínhamos acabado de ver um filme, é, um, verídico da África, é, das crianças que foram. Foi muito judiada. Eu é. falei, que a gente odeia e não odeia. Hoje então foi a Hoje, luta então, olha que lição que veio depois desse filme. veio na hora, mãe. Esse filme Veio já na foi, na verdade, uma condução, né, espiritual para que assista, para que ficasse mais palpável, porque a gente ainda vibra nesse tom, né, de indignação, de rancor, de vingança, de querer punir quem faz tudo isso. Mas, Pois é. mas fica claro na lição também que perdoar e amar não é permitir que se faça tudo isso. Não é tirar a responsabilidade de quem faz tudo isso. Aliás, a Cipriana deu uma grande lição, porque ela mostrou claramente tudo o que eles vão enfrentar de consequências por cada ato que cada um cometeu. Mas que ela queria que eles escolhessem um caminho diferente do que o continuar nesse mal. Então, esse é o grande aprendizado, né, da lição de hoje. E aí, na semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 6, que se chama Amparo Fraternal. Mas antes Beleza. da gente concluir, eu não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa. Adriana, Gandolf, Lela, Thelma. Marco, eu lembrei do estudo, não o anterior, o penúltimo, Ah, no último, que ele fala sobre a importância da gente na conversa, nessa aproximação que a gente tem com quem está sofrendo ou com quem provocou sofrimento. O conhecimento não basta, a gente tem que falar com amor, né? exatamente. Fundamental é o amor. Porque aí é difícil se dirigir amor para quem te fez sofrer, ou mesmo na hora de muita dor, o amor prevalecer, não, e não a revolta, não o ressentimento, né? Que é natural, né, no nosso estágio, né, Adriana? Mas eu acho que qual que é o grande estímulo que a gente tem? Ver qual é o resultado da gente conquistar isso que a Cipriana nos mostrou que ela conquistou. É uma plenitude, é um estado de graça que vai muito além de todo esse sofrimento. Porque assim, a gente tem dificuldade, a gente ainda vibra nesse tom, né, de querer revidar, mas a gente que está sofrendo com isso. A gente continua sofrendo com isso. E quando a gente consegue avançar nesse sentido, consegue transformar o conhecimento que a gente está adquirindo em amor verdadeiro, a gente se liberta, de verdade, a ponto de começar a viver.
Tem um. No livro, no quinto livro, não sei se é o quinto ou quarto livro do Kardec, que é o Céu e o Inferno. Tem lá, logo no começo, fala o Código Penal da Vida Futura. E lá Kardec fala que o nosso, tudo o que a gente sofre é proporcional ao nosso grau de imperfeição. Então, a gente sofre, passar por dificuldade é uma coisa. Agora, o sofrimento é aquilo que a gente ainda carrega de imperfeição e por isso assimila aquela situação ruim de maneira a incorporar esse sofrimento. E aquilo nos atinge. A Cipriana, olha como ela descreveu. Cada vez que aprofundava as situações ruins na vida dela, ela parecia que crescia ainda mais em fé, em esperança. E aquilo, imagina, é uma sensação de, eu acho, eu penso, né? De céu. É o que a gente imagina de ser o paraíso. Imagina a gente viver num estágio onde qualquer coisa que nos aconteça não nos derrube, não nos faça enxergar com maus olhos. Então, isso daí é o estágio do paraíso, eu imagino. Que um dia a gente vai. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso grande estímulo. É difícil, mas alcançar isso é benefício. Não é prejuízo. Porque às vezes a gente ainda acha que a gente tem que prejudicar para se sentir melhor. Mas é o contrário. A gente tem. Ah, Mas eu lembro bem do estudo que dizia que a gente chama, mesmo se for chamar a atenção de uma pessoa ou ensinar algo para ela, só tem sentido se tiver amor. é, O conhecimento em si não basta. Mas para exatamente. chamar a atenção de alguém que eu vejo que está se prejudicando, ou está me prejudicando, ou está entrando numa vibração ruim, se eu conversar isso com ela, se eu não expressar amor. Isso Sim, não vai ter efeito se eu não tiver esse sentimento. é isso mesmo. Não, Uma, tanto essa lição anterior quanto essa realmente deixam muito claro pra gente isso. Quem que falou alguma coisa? eu, Oi, Thelma. não contradizendo o que você disse, mas eu penso, quer dizer, não é que eu penso, né? Todos nós sabemos que cada ser humano tem uma maneira de sentir as coisas. Tem gente que sente muito por pouco e Uhum, tem gente que sente pouco diante de muito, sim. né? Então, essa régua de, sei lá, do sofrimento, eu não sei. Ô, Thelma, eu entendo o que você está falando, mas isso não é assim aleatório. Deus não te deu essa capacidade ou essa dificuldade porque ele sorteou. Isso é Hum, bagagem adquirida. uhum, Então, aquele que sim, sofre muito por pouco é aquele que ainda não desenvolveu isso. Não é uma característica que vai ser imutável. É por isso que nós vivemos e reencarnamos inúmeras vezes, porque se nós sofremos por pouco, nós ainda sofremos por pouco, e sim, isso é ruim. sim, sim, sim. É que eu tô dizendo que eu não sei, eu aprendi que não tem pecadinho e ou pecadão, tem o pecado, Pecado, sim. Todos né? nós vamos responder por tudo que fizer de desvio, né? É, mas, por exemplo, né, no caso do Pedro, ele, para a sociedade, ele praticou um crime grande, Sim. né? E do jeito que como que chama? A, Cipriana. a Cipriana falou, esse crime, ela pediu para, quer dizer, ela está pedindo pro, Pro como chama Camilo. O o Camilo. Camilo perdoar, Sim, né? Um crime, teoricamente, um crime gigante. sim. Mas não é nem palavras do Camilo. Isso é a lição maior que Jesus nos deu. É, É a receita do Cristo essa. perdoar, né? Perdoar.
Então, Independente do tamanho do estrago que o outro fizer na nossa vida, né? exatamente, o Cristo estava na cruz, sendo crucificado e pediu ao Pai: Pai, perdoa eles, porque É. eles não sabem o que eles estão fazendo. E era um pecadão na, sei lá, né? Sim. Pela sociedade, né? E aqueles que não conseguirem isso ainda vão continuar sofrendo, como o Camilo e o Pedro, por muito tempo. O que eles estão nos mostrando é a receita do Cristo para a nossa salvação. Independente Independente. do que o mundo pense, de como o mundo haja, isso transcende, porque a responsabilidade vai além dessa vida. É como a gente viu em várias lições nos livros passados, né? A pessoa pode até fazer um crime desse, passar desapercebido na sociedade, mas perante a lei divina, tem consequência, tem responsabilidade e vai ter necessidade de reparo. É que às vezes a gente acha que não fez nada tão grave para uma outra pessoa, né? E para essa outra pessoa pode bater como grave. Sim, É isso que eu quis dizer quando sim, eu falei do pecadão, do pecadinho, né? sim. E Mas aí aí, tudo mas vai aí depender. entra, assim, mais cedo ou mais tarde, Thelma, pela nossa evolução, a nossa consciência pode mudar também. Porque assim, o que eu acho que não é um pecadinho agora, que é um pecadinho agora, é porque eu era Lá na cego. frente. É, À medida que eu vou crescendo, evoluindo, eu vou começando a falar, puxa vida, eu era capaz de fazer aquilo e achar que estava tudo bem? é, Então isso também muda. Agora, pode ser também que realmente o que eu fiz não tinha intenção, não tinha tudo isso e a pessoa absorveu de maneira muito ruim. Deus é sim. justo, Thelma. Então Deus Conhece os nossos conhece corações, exatamente. né? Então Deus sabe o que é Deus e a nossa própria consciência. Então sabe o que é até onde vai a minha responsabilidade sobre aquilo ou até onde a pessoa realmente resolveu ser dura. Ou é como É. falou no começo aqui, né, do dia de hoje. Às vezes a pessoa se aproveita de uma situação ruim que é feita para ela para botar um monstro para fora que ela carrega dentro dela. Pois é, E aí exatamente. se faz de vítima e fala assim: olha tudo isso que ele me fez, e aí se faz coisas muito piores. Né? Exato. Mas tem muita coisa. Essa lição de hoje, eu acho que é uma lição de vida mesmo, para a gente refletir por muito tempo, para voltar, pegar o livro de novo, relembrar se for necessário, porque nos ajuda muito, né? Sim. Em todo o sentido. Certo? É isso, foi muito bom. Hoje tivemos bastante coisa. Foi mais longo, mas eu acho que necessário para a gente concluir Valeu. o assunto. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade. Uma ótima semana para vocês, uma ótima noite. Igualmente para Tchau, vocês. tchau. Tchau.